que a gente ouve falar sobre batalha espiritual e até tem movimentos sobre que se especializam a falar sobre esse assunto, batalha espiritual. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom, irmão? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras, né? Eu acho que esse é o assunto preferido da irmã Marta. Da irmã Marta, e ele está feliz. Então, irmãos, Efésios no capítulo 6, no verso número 10, diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois, nem contra a carne e sangue temos que lutar, mas sim contra os principais, não é contra a carne, me perdi, irmão, tá bom? Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava preso e ele escreveu para a igreja de Éfeso o seguinte: olha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra os romanos que nos prendem, nos perseguem e chegam até nos matar. A nossa luta é contra os príncipes das trevas que agem nas regiões celestiais. A nossa luta é contra os demônios, é contra Satanás, que vive armando cilada nas nossas vidas. O apóstolo escreveu isso para a igreja para não pensar, para a igreja tirar do seu coração a ideia má, que eles tinham que sentir raiva dos romanos, que tinham que sentir raiva das pessoas. E Paulo diz: olha, a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra algo pior do que aquilo. Existe alguém por trás daquilo que os romanos fazem contra a igreja. Os judeus faziam, perseguiam, até ele participava de algumas coisas que aconteciam contra a igreja. E Paulo está falando: olha, o que o inimigo mais quer é que você deixe de lutar contra ele e comece a lutar contra a carne. Satanás quer que você comece a odiar as pessoas, sentir raiva de alguém, para que ele quer que você pense que o teu inimigo é a pessoa que fala mal de você. Que você pensa que o teu inimigo é alguém que faz mal para você. De modo que você possa esquecer que é ele que está usando as pessoas para fazer mal. E Paulo fala: olha, vocês precisam estar com os olhos abertos. Não encontrar o sangue, não encontrar a carne. Tudo que ele mais quer é fazer você ficar cego para não lutar contra ele. Paulo diz: olha, vocês devem lutar não apenas para ganhar a batalha, porque em nenhum momento no capítulo 6 o apóstolo Paulo fala em ganhar a batalha, porque a batalha foi ganhada na cruz. Essa batalha foi vencida na cruz por Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: olha, vocês precisam batalhar para permanecerem firmes na vitória que foi conquistada na cruz. Paulo, em 3 vezes, ele fala sobre permanecer firme. Fala: permaneçam firmes. E Paulo, ele fala: olha, esses inimigos, eles atuam nas regiões celestiais. Quando nós falamos em batalhas espirituais, nós temos um conceito que nós devemos ir atrás do demônio, mas em nenhum momento Paulo fala isso. Paulo mostra ao contrário, que a nossa posição é a posição de defesa no campo. Falando: você tem que permanecer firmes, onde Cristo vos colocou. Cristo vos colocou no campo de batalha, vocês devem permanecer firmes, é aí onde vocês devem permanecer, para que vocês não possam cair. Ele vai falar: olha, vocês devem permanecer firmes em todo o tempo, especialmente no dia mau. Então, irmão, a luta que Davi travou com Golias durou apenas alguns minutos, mas a luta do cristão contra o mundo, contra Satanás, contra a sua carne, vai durar toda a vida. Enquanto ele respirar, ele vai ter que lutar. E quando o cristão não tiver mais força para respirar, ainda assim o inimigo não vai parar de nos atacar. Então Paulo fala: olha, ele fala 3 vezes em permanecer firme. E ele fala: olha, para que vocês não possam cair no dia mau. Que dia mau é esse? O dia mau é aquele dia que Satanás, ele vem com mais força para nos atacar. Quem nunca passou por esse dia?
Quem nunca passou? Satanás vive nos atacando em todo momento, mas tem um dia que ele, é como se ele falasse assim, olha, hoje é hoje. Hoje eu preciso ir com toda a força. Então Paulo fala, olha, vocês precisam se revestir. Ele fala, vocês não têm forças próprias. Vocês não têm armaduras próprias. Vocês precisam da armadura de Deus para vencer essa luta. Deus preparou uma armadura que dará vitória para vocês. É a armadura de Deus que vocês têm que pegar para lutar. Ou senão, vocês já eram. Vocês já eram se você não pegar nessa armadura. Ele diz, olha, pensa em algo, né? Paulo, ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo podia muito bem falar, revestido da armadura de Deus, né? Sendo já a armadura de Deus, ele podia ser enfatizado, da armadura de Deus, mas ele fala assim, olha, de toda a armadura de Deus. Porque do mesmo modo que o inimigo tenta de todas as formas, de todos os meios, usando todos os truques, todas as forças, vocês precisam de toda a armadura de Deus. Porque se haver uma parte do teu corpo, do soldado que não estiver protegida com essa armadura, é naquela parte, naquela fraqueza que ele vai agir, que ele vai entrar. Então Paulo, ele não ignora o nosso inimigo. Paulo apresenta o nosso inimigo. Ele fala, olha, só pelo fato de nós usarmos a armadura de Deus para combater contra ele, Paulo já mostra que ele não é um inimigo fraco. Paulo diz que ele atua nas regiões celestiais. Vocês estão a lutar contra um inimigo invisível. Vocês não conseguem ver, mas ele consegue vos ver. Isso que às vezes acaba sendo o mais perigoso. Ele nos ataca em todo momento, quando dormimos, quando sentamos, quando andamos, em todo momento, em toda circunstância. Embora caído, irmãos, Satanás, ele não perdeu os seus poderes. E Paulo, ele vai falar isso, olha, vocês precisam estar com uma arma forte. E essa armadura não é vossa, é de Deus. Olha, irmão, só o fato de estar numa guerra com a armadura de Deus já é um sinal de vitória. Porque a armadura é de Deus. Paulo não despreza o inimigo. Então, porque, primeira coisa é que você não pode lutar contra algo que você não conhece. Paulo apresentou o inimigo. Eu falo, ele é especialista em criar ciladas. Ele vai vos atacar em toda circunstância. Não desprezem, não ignorem. Então, porque o próprio Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, diz que esse Satanás, ele tem poder de transformar em anjo da luz. Ele não é uma força interior, como as pessoas pensam, que podem expulsar com pedrinhas que vendem aí nessa feira. Ele não é algo da nossa imaginação, tipo o que nós pensamos. Ele é um ser. Então Paulo vai apresentar esse inimigo. Ele conhece coisas sobre o mundo espiritual que nós não conhecemos, porque ele uma vez esteve lá. Ele habita nessas regiões celestiais. Ele que nós. Então Paulo fala, vocês precisam conhecer ele. Satanás é uma palavra hebraica que quer dizer adversário melhor, aquele que resiste, aquele que acusa, aquele que não desiste com facilidade de tentar os homens. O que ele faz? Ele acusa os homens a Deus, como fez com Eva, às vezes acusa os homens a Deus, como fez com Jó, às vezes usa pessoas para se acusarem uma das outras, ao ponto das pessoas estarem tão ocupadas, se acusando uma das outras, de não terem tempo de ver que é ele quem faz isso. Então, Satanás, ele é descrito na Bíblia com vários atributos, com vários nomes. Por exemplo, você vai encontrar em 1 Pedro, dizendo que ele vive vagueando, como se fosse um leão, representando a sua força, a sua rapidez, procurando alguém para destruir. Ele é descrito como uma serpente, por causa da sua astúcia, do seu veneno. Ele é descrito como um dragão, mostrando a sua fúria, a sua raiva, a sua força. Então, a Bíblia mostra esses atributos todos para nós podermos ver com quem nós estamos a combater, com quem nós estamos a enfrentar. Só que nós ignoramos o inimigo. Nós não, na verdade, principalmente nós reformados, nós pensamos que o inimigo não atua, que ele não existe, que um monte de coisa que acontece na igreja, nas nossas vidas, é consequência somente dos nossos erros. Nunca atribuímos os fatores errados da nossa vida para a batalha espiritual que acontece no reino das trevas. A verdade é que muitos não acreditam nos demônios. Muitos não acreditam que ele existe. A prova viva de que Satanás existe é a tua ignorância. Ele faz com que as pessoas pensam que ele não existe.
Porque você não pode combater com algo que você acredita que não existe. Quanto mais você está nem aí em saber, em conhecer o inimigo, mas ele fica feliz. Porque tudo que acontecer, você vai atribuir às pessoas. E não a batalha que acontece no reino das trevas entre nós e ele, né? Então, existem dois extremos, irmãos. Existem aquelas pessoas que atribuem tudo ao diabo. Tudo que acontece. A caneta ficou sem tinta, é o diabo. Tudo atribui ao diabo. Esses dias eu estava vindo para o culto, eu contei para vocês, uma senhora colocou um salto alto, um salto alto. A senhora quase que caía, falou, tá amarrado, Satanás? Eu falei, não, é o sapato que é alto. Ela falou, não, é Satanás. Eu falei, não, é um sapato. Se você tirar o sapato, o salto alto, você vai conseguir andar normal. Ela ficou brava. Então, existem pessoas que atribuem tudo ao diabo. E existem aquelas que não atribuem nada ao diabo. Vivem como se ele não existisse. Mas isso não é verdade. Ele existe. Porque ele ama ser ignorado. Ele gosta que você pense que ele não existe, que ele não atua em nada. Enquanto nós, como cristãos, brincamos em ser crente, ele não brinca em ser diabo, em atacar as pessoas. Eu vou começar a exposição do texto, irmão. Mas eu quero destacar algumas coisas. Primeiro ponto que nós devemos saber é quando esse inimigo nos ataca. Paulo fala sobre permanecer firme, mas ele não fala em algumas circunstâncias, mas sempre. Diz, olha, permanecer firme. Quando? Sempre. Você deve estar com os olhos abertos. Quando? Sempre. Nós pensamos que a nossa batalha contra o reino das trevas começa quando nós, vamos supor, quando nós começamos a orar. Mas não. Mal abrimos nossos olhos de manhã cedo. O infeliz já está aí. Já está acordado. Com todas as armas do inferno apontadas em nós. Mal abrimos os olhos, ele já está aí. Lançando dados na nossa mente, na nossa consciência. Lançando um monte de pensamentos que você acha que são teus. Mas na verdade são pensamentos do reino das trevas. Colocando em você. Dizendo o seguinte. Você não precisa orar agora porque você está muito atrasado. Ora quando você voltar. Pressa. Até porque quando você voltar, você vai ter tempo mais livre. Deixa para fazer isso mais tarde porque você estará com mais tempo. Todos esses pensamentos, isso é uma batalha que acontece na nossa mente. Quando nós oramos, nós estamos a atacar, mas ele nunca deixa de nos atacar. Mal abrimos os olhos e é como se o inferno inteiro já tivesse aberto para nos destruir, para nos devorar. Ele não consegue ler os nossos pensamentos, irmãos, mas ele consegue fazer com que os pensamentos deles passem a ser nossos se nós não vigiarmos. A preguiça. Primeiro ele fala que você deve orar quando voltar do trabalho, da faculdade, né? Quando você chegar cansado em casa, ele fala, você está muito cansado. Você precisa descansar. Ora depois, ora amanhã. Satanás nunca vai te falar para você não orar. Ele vai falar para você orar depois. E nós nunca vemos isso como uma batalha em nossa mente. O apóstolo Paulo fala que essa batalha é travada nas regiões celestiais. Você não vê ele. Paulo fala, olha, ele arma ciladas. Ele tem sempre um bom motivo para te fazer você não obedecer a Deus. Então, fala para vocês, irmãos, não permita que Satanás te faça pensar que é normal sair de casa sem orar. A primeira coisa que um soldado faz quando vai a uma batalha é pedir orientação ao seu general. A primeira coisa que todo cristão deve fazer ao acordar é ir até Deus. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Nenhum cristão deve se atrever a falar com os homens, sem primeiro falar com Deus, buscar orientação. O inimigo nos faz ver como se fosse algo normal. Irmãos, e ele sempre nos fala, olha, por que você precisa fazer isso logo cedo? Sempre. Não é correto, irmão, nós pensamos que a batalha espiritual começa quando começamos a orar. Não, Satanás não nos espera, irmãos. Ele nunca nos espera. Enquanto nós somos relaxados, ele não é relaxado. Na verdade, irmãos, a batalha não começa quando acordamos. Quando entramos nesse mundo, nesse universo aqui, Satanás já incita o coração dos nossos pais, falando que essa criança que nasceu, esse menino, é muito pequeno para você levar ele para o culto. Ele não vai entender absolutamente nada. Para que você vai levar uma criança para o culto se não vai entender nada? Leva para o parquinho. Até na nossa infância, hoje é o dia das crianças, né?
Ontem, né, foi o Dia das Crianças, né? Você vamos ver que o inimigo faz de tudo, até para afastar as crianças de Deus. Ele coloca esse pensamento mundano, diabólico no coração dos nossos pais, de que é normal, de que, olha, de que as crianças nunca vão entender aquilo que Deus diz na sua palavra. Porque ele quer que as crianças não tenham conhecimento de Deus cedo. Porque quanto mais cedo ele desviar as crianças, mais cedo essas crianças vão começar a pecar contra Deus. E mais tempo terão de fazer coisas erradas. Ele quer que as crianças se afastem de Deus logo cedo para lhe destruir logo cedo. Então, o inimigo, ele não perdoa ninguém. Isso não é uma questão de religião. Você pode não ser uma pessoa cristã, mas isso é algo que ele faz com todo mundo. Ele ataca todos, adultos, crianças. Nas crianças, ele diz, olha, diz para os pais, não adianta você levar ela para o culto, porque é muito pequena. Nos adultos, ele vai falar assim, nos velhos, nos idosos, por que você vai entregar a tua vida ao Senhor hoje? Você perdeu tanto tempo da sua vida. Por que você vai se entregar para o Senhor? No jovem, no adolescente, ele diz assim, aproveita a vida. Curte a vida. Viva a vida, né? Viva, viva. Viva mesmo. Porque nunca nós vemos isso como coisas do diabo. Irmãos, havia um certo homem que ele era negligente em ensinar o seu filho a palavra. O que ele fez? Ele falava assim, olha, eu não acredito que eu devo ensinar o meu filho a orar. Eu creio que a graça divina sozinha vai fazer isso. Sozinha essa graça vai fazer isso. Ele é muito pequeno para ensinar ele a orar. Ele resistia ao pastor, resistia a todo mundo. E certo dia aquela criança caiu, perdeu o pé. Tiveram que levar ela para o hospital para fazer uma cirurgia. No momento em que o cirurgião amputava o pé daquela criança para ela não morrer, o cirurgião falou assim, olha, você dizia que... A criança começou a blasfemar, falou um monte de palavrões, um monte de palavras torpes. O que o cirurgião disse? Olha, você achava que é muito cedo para ensinar ela a orar. Mas Satanás não achou que era muito cedo para ele ensinar ela a blasfemar contra Deus. No momento daquela cirurgia, aquela criança falava um monte de palavras torpes, de coisas ridículas. Satanás, ele não perdoa ninguém, nem as crianças. As nossas crianças hoje são crianças na idade, mas não na malícia. Então ele quer que todos, absolutamente todos, crentes ou não, estejam afastados de Deus. Crentes ou não, ele quer que todos vivam como se ele não existisse. Ele vai fazer de tudo contra os seus demônios, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar que eles são como príncipes que têm soldados, eles atuam nas regiões celestiais, ele vai fazer de tudo, vai usar todos os meios, vai usar os teus parentes para se opor a você se chegar a Deus, vai usar tuas fraquezas para te fazer você se vitimizar e não buscar Deus, vai usar tuas qualidades para te fazer você se exaltar e pecar contra Deus, ele vai usar absolutamente tudo. Sabe, irmão, tudo. Não existe nenhum ser humano que é neutro nessa batalha. Não existe. Todo mundo faz parte dessa batalha. Aqueles que não fazem parte do exército de Deus são escravos de Satanás. Mas ninguém está neutro. Absolutamente ninguém. Então, agora vamos explicar o capítulo 6 de Efésios, no verso 17. Paulo, se vocês puderem me acompanhar, no capítulo 6, do verso 17 de Efésios, Paulo diz o seguinte: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Efésios 6, 17. Paulo ordena o seguinte, olha, vocês precisam tomar a espada do Espírito, porque vocês estão numa luta. Um soldado não recebe permissão para escolher o armamento que ele quer para lutar contra o seu adversário. É o general que ordena. É o general que escolhe a melhor arma para que o soldado possa atacar o seu inimigo. Então Deus escolheu a espada do Espírito, a palavra, que é a nossa arma, para lutar contra ele. Então Paulo diz, olha, tomai a espada do Espírito, toma ela agora. Chega de perder tempo. É tempo de você pegar nessa arma e lutar. Você não saberá para que serve essa palavra, a menos que você esteja em um combate espiritual. A menos que você esteja vivenciando isso. Só aqueles que
não fazem parte do exército de Deus, que fazem parte do exército inimigo, e que não conseguem ver essa batalha, e que não conseguem valorizar a palavra como a espada do Espírito. Então Paulo fala, tomem essa espada. A espada não é nossa, a espada é do Espírito, mas o Espírito usa as nossas mãos para nos fazer manusear essa espada contra o inimigo. O Espírito usa a mão que ele tem, a mão forte, para nos fazer vencer o inimigo. Agora eu quero que vocês pensem em algo, meu irmão. Satanás, ele oferece um monte de coisas para ocupar as nossas mãos, ao ponto de ficarmos sem tempo, sem espaço, para segurarmos a palavra, que é a espada do Espírito. A primeira coisa que alguém que quer nos atacar faz é nos desarmar. No livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 12, a Bíblia diz que Satanás, ele retira a palavra do coração das pessoas. A primeira coisa que ele faz com os soldados que fazem parte do exército de Cristo, é tirar-lhes a arma. Um soldado sem uma arma é um soldado vulnerável. Um soldado sem uma arma é um soldado fraco. A coisa mais importante na vida de um soldado em combate é a sua arma. Não tem nada. O soldado em combate não está preocupado com riquezas, não está preocupado com diversões, não está preocupado com nada. Ele está preocupado com a sua arma. O soldado em combate, ele dorme com a sua arma, anda com a sua arma, tudo que ele mais quer é a sua arma, porque sabe que sem a sua arma ele não pode vencer o seu inimigo. E Satanás retira essa arma de muitos soldados. Quantas pessoas que me ouvem hoje não têm essa palavra como arma? Porque Satanás roubou essa arma deles. Não existe uma outra arma para vencer esse inimigo, senão a palavra de Deus. Paulo fala, olha, não é mais tempo de diversões, toma a espada. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo, diz assim, olha, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele diz assim, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que lhe alistou para a guerra. Olha, Paulo está escrevendo para um jovem doente. Paulo está escrevendo para um jovem que tem um problema de saúde. Paulo diz, olha, você precisa combater. Porque não é porque você está doente que o inimigo vai deixar de te atacar. Você precisa sofrer e combater contra ele. Timóteo, Paulo podia dar um monte de conselhos para Timóteo naquela circunstância de dor, né? Mas ele falou, você precisa combater. Qual é o comportamento de um soldado em combate? Se não se esforçar para conhecer e derrotar o seu inimigo. Satanás está nem aí para os teus bens. Satanás está nem aí para a tua riqueza, para a tua beleza. Satanás está nem aí para aquilo que você tem. A única coisa importante em você é a palavra. Se ele for tirar algo de você, é a palavra. Porque a palavra é a única arma que nós temos para o derrotar. Mas nós nunca vemos isso como uma arma. Porque, na verdade, muitos não estão em combate. Então, Paulo fala, olha, tomem a espada. Não permita que ele retire a espada de vocês. E Lucas diz que ele retira a palavra, a semente dos corações. A primeira coisa que Davi fez quando ele matou Golias foi o quê? Foi tirar-lhe a sua arma. Davi tirou a arma de Golias, tirou a sua espada e com aquela espada ele cortou a cabeça de Golias. É isso que Satanás faz. É isso, tirar-te a palavra. As pessoas ficam tão preocupadas em não perder o emprego. Satanás não fica beneficiado com isso em nada. Em nada. Não perder a autoestima, não perder o emprego. Então, o salmista diz o seguinte, olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, um verdadeiro soldado é aquele que está com sua arma em todos os momentos. Quando não está com ela na mão, está com ela no coração. Mas um soldado de Cristo nunca está sem a sua arma. A verdade é que existem muitos soldados de Cristo que nem sequer conseguem manusear a sua arma. Olha, irmãos, nós estamos em um combate. Nós precisamos usar as nossas armas. Quantas pessoas conseguem usar mais os celulares, as coisas digitais, do que a sua própria Bíblia, do que a sua própria arma? Quantas pessoas que têm uma boa arma, mas não têm prazer de ler? Tem uma Bíblia enorme, mas o desejo de ler é pequeno. Tem uma boa Bíblia, mas ele não consegue ler, não consegue usar.
Um policial militar, irmão, ele nunca está se esfardado no estado civil. Ele está sempre com a sua arma, sempre, sempre, sempre. Satanás, ele é um enganador, irmão. Quando as pessoas estão sem recursos financeiros, quando as pessoas estão sem saúde, quando as pessoas estão sem coisas, elas veem que Satanás está agindo na minha vida. Mas quando elas estão sem prazer de ouvir a palavra de Deus, elas nunca veem isso como uma obra de Satanás. Quando as pessoas estão sem saúde, estão sem recursos financeiros, elas conseguem atribuir tudo a isso a Satanás, mas nunca o prazer, a falta de prazer de ler as Escrituras. A Bíblia fala que ele rouba a palavra, ele rouba a arma. Paulo fala, toma ela, perca a amizade, perca coisas, perca recursos financeiros, mas não perca a sua arma. É com ela que você vai vencer o inimigo. Se o soldado perdeu a arma, ele perdeu a guerra. Ele perdeu tudo que ele tinha para atacar o inimigo. Não, nós não perdemos essa guerra contra o reino das trevas quando perdemos recursos, saúde, parentes, não. Perdemos essa guerra quando perdemos a arma. Não, a tristeza de muitos de vocês que me ouvem quando perdem recursos financeiros, as coisas, a oportunidade de sair, não é a mesma que vocês sentem quando perdem, às vezes, uma pregação, um momento de leitura da palavra. Por quê? Porque Satanás nos faz pensar que a leitura bíblica, que essa espada é algo secundário. Ele ocupa a nossa mente com um monte de coisas para não pensarmos na arma que nós temos. Então, irmãos, Satanás, ele não será atingido por nenhuma outra arma, senão pela espada do Espírito. Nenhuma. Ele tem feito as pessoas segurarem um monte de coisas que não é arma. Ele tem feito as pessoas largarem as Escrituras, a palavra que é uma arma, passa a pegarem toalhinhas, olhinhos, um monte de objetos. Isso tudo não destrói Satanás. Às vezes ficam tão ocupados com essas coisas que não conseguem segurar a arma, que tem poder de lhe destruir. E nós não conseguimos ver isso como uma estratégia dele de destruir a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim o seguinte, olha, vocês precisam usar essa arma, que a palavra é a mesma arma que Jesus usou para derrotar Satanás. Não existe truque, mágica, não existe. Porque na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, ele fala assim, olha, as nossas armas, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Ele está dizendo, olha, é inútil vocês tentarem lutar contra Satanás e seus demônios com a vossa força, com a vossa sabedoria, com as vossas espertezas. Vocês não vão conseguir. Porque Deus nos deu uma arma que tem poder de destruir fortaleza. Paulo fala que os ataques do inimigo são como uma fortaleza, como um castelo forte. Isso é essa arma, que a espada do próprio Espírito em nossas mãos pode lhe derrotar. Não há nenhuma armadilha no inferno criada contra nós que essa espada do Espírito não tem poder de destruir. Não tem. Não há nada. Jesus, com uma só palavra da sua boca, expulsou mais de 1000 demônios. Com uma só palavra. Um crente com essa espada aqui, ele é invencível. Ele pode ser atingido, mas nunca será destruído. Então, e Paulo fala, olha, peguem a arma. Querido soldado, você não vai conseguir vencer essa batalha com uma leitura bíblica de 10 minutos, 5 minutos. Você não vai conseguir vencer essa batalha se você não conseguir vencer o pecado, se você não conseguir vencer a preguiça. Especialmente de ler as Escrituras. Você não vai conseguir vencer enquanto você não aprender a manusear. Vença a preguiça de ler. Vença e toma ela como sua. Essa aqui é a espada do Espírito, mas ela pode ser sua pela fé, hoje. Então, e Paulo fala, olha, essas armas, elas não são carnais, e não são usadas para, como eu posso falar para vocês, para lutar contra os homens. Nós não estamos aqui para atacar argumento, vamos dizer, atacar pessoas, para atacar homens, mas não, aquele que lhes usa para fazer todo mal contra a igreja, que é Satanás. E pior de tudo, irmãos, Satanás tem muitos aliados. O mundo, a nossa carne, os pecados. Os nossos pecados, irmãos, eles são aliados de Satanás. Nossos pecados, eles abrem portas para Satanás. Especialmente aqueles pecados não confessados. Eles abrem portas
para Satanás entrar em nossas vidas, agir nas nossas vidas, assim como ele fez na vida de Judas. Como é que ele entrou na vida de Judas? Judas estava sempre com Jesus, ouvia sempre as pregações de Jesus, comia com os mesmos discípulos, comia a comida de Jesus, mas por causa do pecado oculto e não confessado, Satanás entrou na vida dele. Então, toda vez que você peca, você está a convidar Satanás, os demônios. E toda vez que você não confessa esses pecados que você comete, você está mostrando o teu grau de parentesco com os demônios. Os únicos que não sentem nojo de pecar são os demônios. E todo aquele que peca e tem uma prática nisso, mostra seu grau de parentesco, porque a Bíblia diz, olha, que o diabo é o pai da mentira. E todo aquele que mente, que vive numa prática pecaminosa, mostra um grau de parentesco. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, irmão, a primeira coisa que nós pensamos é num culto onde todo mundo expulsa demônio, onde todo mundo cai. Mas isso não é verdade. A batalha espiritual, ela acontece nas regiões celestiais, irmãos. Paulo deixa isso claro, porque a batalha não é sobre as pessoas caírem, é sobre as pessoas permanecerem em pé e lutarem contra Satanás. A batalha é algo que vai além daquilo do que nós vimos na TV. Eu estou pensando que quando falamos de batalha espiritual, é um momento aqui que todo mundo cai, mas ainda que você cair, se o pecado permanecer, ficou algo pior do que os demônios. O demônio pode sair. Se o prazer do pecado não sair, ficou algo pior do que o demônio. Então, quando pensamos nisso, a nossa mente às vezes nos faz ver pessoas que tiveram vitórias espirituais enquanto não tiveram. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 22, Jesus fala assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade. Jesus está mostrando que existem pessoas que expulsam até demônios, mas que no fundo Deus não os conhece, não são conhecidas por Deus, não serão salvas. Isso às vezes nos ilude sobre o verdadeiro sentido do que é uma batalha espiritual. Judas expulsava demônios, mas foi derrotado por Satanás. Então, a batalha espiritual é muito mais do que expulsar esses demônios. Isso faz parte, mas isso não é tudo. Então, a batalha, irmão, não é apenas... A batalha, ou melhor, esse momento de expulsar os demônios é apenas sombra. Existe um corpo mais pesado do que isso. E o pecado é a porta para tudo isso acontecer. Tudo isso. Se você eliminar o corpo, a sombra some. O corpo é o pecado. Satanás não tem poder para agir na vida de um homem santo. Nenhum poder. Então, e outras pessoas às vezes chegam a pensar que a batalha que nós enfrentamos nessa vida é apenas sobrevencer, vamos supor, o câncer, mas a batalha é muito pior do que vencer o câncer, do que vencer a depressão, do que vencer nossos inimigos. A batalha é pior do que isso, é muito mais forte, porque o ser humano pode vencer isso tudo, se não vencer o pecado ele será condenado. A batalha é pior do que isso, porque até de tantas pessoas terem um conceito errado sobre isso, você vê que tem pessoas que têm até culto de batalha espiritual, e as pessoas batalham naquele momento, nem sei se batalham, né, irmão? Mas voltam em casa, são derrotadas de novo. Pastores que até falam mais do próprio demônio do que de Jesus Cristo. Tem pessoas que conhecem o nome das 12 pombagiras, mas não conhecem o nome dos 12 apóstolos. Paulo diz, vocês devem usar a palavra a vossa arma. Existem pessoas que conhecem mais o inimigo do que a própria arma que eles têm. Quando as pessoas conhecem mais nome de demônio do que a palavra de Deus. Quando as pessoas conhecem mais nome de demônio do que os nomes das 12 tribos, vamos supor. Porque o inimigo nos faz desconhecer a nossa arma. Então, tudo que o inimigo mais quer, irmão, é que você desconheça, é que você não leia, é que você não ouça essa palavra. É tudo que ele mais quer. Ele faz absolutamente de tudo para a pessoa não ouvirem a palavra. Tudo. E nós falamos, isso é coisa da nossa imaginação. Pessoas com momento de sono, momento da palavra, pessoas sem prazer, dor de barriga daqui. Nós vemos como coisas mínimas. Por que a pessoa não sente isso com tanto trabalho? Tipo quando nós somos crentes, né? A sede aumenta no momento do culto. Isso no momento da palavra.
Então ele faz de tudo para nos impedir de ouvir essa palavra. E nós nunca vemos isso como uma ação de Satanás, nunca. Então, a maior preocupação de Satanás, irmãos, é essa: arrancar essa palavra do nosso coração, é não nos fazer conhecer, porque é nos fazer pensar, irmãos, que existem outros meios fora das escrituras para lhe enfrentar. Quando as pessoas vivem, quando tem uma batalha com alguém, né? Com Satanás, a única coisa que você vai falar é está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Mas isso não expulsa Satanás em nenhum momento. Como é que você vai expulsar alguém que está amarrado? Primeiro você tem que se soltar, não tem? Para ir embora, não tem, irmão? Então, Jesus usou a palavra. Nós precisamos usar ela a nosso favor para enfrentar esse inimigo. O apóstolo Paulo fala que essa espada que nós carregamos em nossa mão, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela tem poder para cortar absolutamente tudo que o inimigo traçou em nossas vidas. Mas como que você vai usar algo que você não conhece? Que está nas suas mãos, mas você não sabe usar? Que você desconhece a própria Bíblia? Quantos crentes que terminam o ano, sai ano, vem ano, não conseguem ler a palavra? Quantos textos bíblicos existem na tua Bíblia que nunca passou uma vez nos teus olhos? Então, Satanás, ele nos engana dessa forma. Ele faz as pessoas se ocuparem com coisas secundárias. Todo momento de culto, irmão, é uma batalha espiritual. Precisa ir longe. As pessoas não têm dificuldade em chegar aqui e pedir oração. Depois, eles ficam lá onde só Deus sabe, né? Depois, no momento do culto, as pessoas vêm pedir oração. E a Bíblia fala que a palavra, é o nosso quê? É a arma. Eles querem que nós vamos emprestar armas para eles lutarem. Nessa batalha você terá que lutar por você. Você deve se alistar ao exército e lutar. Davi tentou usar a arma de Saul, mas não lhe serviu. Olha, irmãos, todo momento de culto é um momento de batalha espiritual. Satanás levanta um monte de defesa no coração das pessoas para as pessoas não ouvirem a palavra. É tudo que ele mais quer. Tudo. Tudo. Olha, as pessoas falam, não, eu vou ouvir à distância, eu já sou da igreja, eu aquilo. Então, tudo. E nós nunca vemos isso como uma batalha. Nunca. Então, Satanás, a sua maior preocupação é impedir o progresso do reino do céu. Eu vou dar um exemplo para vocês pensarem na maldade desse inimigo. Se vocês puderem abrir as vossas Bíblias em Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 18. Tessalonicenses 6, 18. Segunda Tessalonicenses 2, 18, perdão. Uhum. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura. O que Paulo diz? Estamos falando do apóstolo Paulo, né? Olha o que ele diz, irmãos. É primeira. É primeira? Segunda, não é? É primeira, então? No meio, irmãos. Amém, primeira, irmão, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz assim, vamos dar só? Pelo que quisermos ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. E Satanás me quer? Não, repetem, Satanás me quer? Então, estamos falando do apóstolo, né, que ele fala que ele foi arrebatado até o 3º céu, onde Deus está. Ele fala, queria ter convosco, mas Satanás me impediu, me barrou. Aí, nós, crentes do século XXI, olha, Satanás não tem poder de impedir nada na vida do crente. Nada. Mas o apóstolo Paulo está falando, ele me impediu, eu queria ter convosco, a fim de vos comunicar um dom da parte de Deus. A fim de pregar a palavra para vocês. Mas ele me impediu. Aí as pessoas observam Satanás em tudo, menos no impedimento do progresso de ouvir a palavra, de ler a palavra, de estar com a palavra. Nunca vemos isso como uma ação do inimigo em nossas vidas. Ele não impediu apenas Paulo. Olha, eu vou ler para vocês não se perderem aqui. Em Daniel, no capítulo 10, no verso 12, eu vou ler, tá bom? Diz assim,
Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Sabe quem está a falar? Um anjo Gabriel. Olha o que diz o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que é de acontecer ao teu povo. Irmãos, eu vou explicar para vocês. Daniel estava num propósito com o Senhor, buscar uma palavra da parte de Deus. E Deus enviou o anjo Miguel, o anjo Gabriel, né? O que Satanás fez? O que Satanás fez? Impediu. Gabriel, não o nosso Gabriel, mas o anjo, né? O anjo sem pecado, né? O anjo sem pecado, um anjo sem pecado, o que fez? Ele impediu um anjo. Fala de novo, cara! Esse anjo é mais poderoso do que nós, mas ele impediu. Esse anjo era um anjo mensageiro, não era um anjo de batalha. Vou mostrar para você como é que esse anjo era. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 12, olha o que diz, né? Palavras do anjo Gabriel também. Diz assim. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel. É como se batesse no peito, né? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não crestes que a seu tempo onde se cumprir. Então, estava aí o sacerdote, né? Recebeu uma mensagem do anjo Gabriel. O Gabriel disse assim para ele, o anjo disse assim, olha, a sua esposa vai conceber. Ele disse, não, ele é avançado de idade, ela está com o ventre fechado. O anjo disse, eu sou Gabriel. Você vai ficar mudo porque duvidaste. Agora vamos ver, ele tem poder de deixar um homem mudo. Mas foi travado por quem? Amém, irmãos? O nosso inimigo, ele não é aquilo que nós pensamos que ele é, um fraquinho. Ele tem poder, sim. E a Bíblia nos apresenta isso tudo para nós estarmos com os olhos abertos, para nos vigiarmos. E Deus, então, Deus permite que esse inimigo, em alguma circunstância, domine os homens, escraviza os homens, nos vícios, na prostituição, nas drogas, nas mentiras, em tudo. Por dois motivos. O doutor Lutero diz, primeiro, para ser um meio de Deus punir os pecadores, aqueles que não têm temor a Ele, é o meio que Deus usa para punir eles. Segundo, para experimentar os santos, para fazer os santos se revestirem do poder que é em Deus. Por esses dois motivos que Deus permite que Ele toque na vida dos homens. Então, meus irmãos, esse inimigo que nós enfrentamos, ele deve ser conhecido, não negligenciado. Eu não estou aqui a exaltar o poder do diabo, não. Não é isso, irmão. Eu estou a falar aquilo que a Bíblia ensina. Então, como é que ele nos ataca? Como é que ele entra nas nossas vidas? As tentações do inimigo, elas são como uma flecha do arqueiro experiente, que ele mira e ele consegue muitas das vezes acertar o seu alvo. E quando você não se sentir atacado por um inimigo, é um sinal de que você já foi derrotado por ele. O Spurgeon dizia que não ser tentado é a pior das tentações. Um sinal visível de que você está nessa batalha, como um soldado de Cristo, é a luta constante. São as tentações que ele envia. Então, o que ele faz na vida dos homens? Satanás, ele, para não pensarem no verdadeiro paraíso, ele faz as vidas dos perdidos que estão caminhando no inferno nessa terra como se fosse um paraíso. Ele embeleza as ruas do inferno com as coisas do paraíso, ao ponto das pessoas irem em direção do inferno, achando que estão aí para o paraíso. E Satanás, muitas das vezes, ele dá comodidade e conforto para aqueles que estão caminhando em direção do abismo. Satanás não precisa prender um pássaro que já faz parte da sua gaiola. Não precisa atacar aqueles que já são escravos dele. Ele se levanta contra aqueles que fazem parte do reino de Cristo. Ele nos faz pensar sempre que o vazio do nosso coração é porque falta alguma coisa e não Deus. Ele sempre, absolutamente sempre, tem uma boa sugestão para nos dar para não obedecer a Deus. Absolutamente sempre. Às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas com as finanças que ficam nem aí para a pobreza espiritual. Elas querem chegar longe,
fazem de tudo para chegar longe. E Satanás, às vezes, lhes ajuda a chegar longe. Elas chegam tão longe que o único lugar que vão conseguir chegar é no inferno. A ambição nos corações. Ele ataca as pessoas, dando para elas aquilo que elas almejam, ao ponto de não terem tempo de pensar em Deus. Quero que vocês pensam em algo. Às vezes, ele nos faz ver o pecado como uma coisa simples, como uma coisa normal. Mas, só que, ele nos faz ver o pecado, às vezes, enorme, como uma coisa pequena. Mas só que nós esquecemos que uma vez que começamos a pecar, não sabemos quando vamos terminar. Ninguém sabe. Todo mundo sabe quando vai começar a pecar. Mas ninguém sabe quando vai terminar de pecar. É isso que ele nos faz. Nos faz pensar que nós estamos no domínio de absolutamente tudo. De todo o pecado. Ele diminui a seriedade do pecado. Eu quero que vocês pensem algo. Satanás, como muitos pensam, ele não tira as coisas das pessoas, ele dá. O que ele tirou de Judas? Ele deu riquezas para Judas. O que ele tirou de Jesus? Ele ofereceu riquezas para Jesus no deserto. O que ele tirou de Sansão? Ele deu mulher para Sansão. Ele dá coisas. Dá droga, envia mulheres, bebidas, envia um monte de coisas. Para você ficar tão cego, a ponto de até chamar essas coisas como bênção de Deus. Ele dá todas essas coisas para você pensar que isso é o paraíso. Essa é a vida. Para a pessoa não ter tempo de pensar no verdadeiro paraíso, que é o seu. Então, geralmente quando nós falamos de Satanás, pensamos que é aquele que tira. Eu falo, ele é espírito. O que ele vai fazer com as tuas finanças? Às vezes nem é boa. Mas sempre pensamos isso. Que ele vem para tirar as coisas. Mas a Bíblia mostra o oposto. A única vez que a Bíblia vai mostrar que ele tirou algo foi quando Deus permitiu na vida de Jó. Mas Deus retribuiu. Ele sempre dá, ele sempre dá, sempre dá. Ele quer que você se aproxima das riquezas desse mundo. Ele quer que você se aproxima disso tudo. Satanás, para te levar para o inferno, ele tem coragem de dar o universo inteiro, mesmo não sendo dele. Mesmo você sendo uma pessoa sem aparência, ele traz as pessoas mais bonitas na vida para te desviar. Sempre. E ele faz absolutamente de tudo, ele não mede esforço, não mede tempo, nada para desviar os santos. E Jesus falou algo que nós precisamos meditar. Jesus disse que o reino das trevas é unidos. Jesus falou que um reino subdividido não progride, não avança. Jesus falou que os demônios e Satanás são unidos para destruir a igreja. Os demônios são orgulhosos, são maus, não são santos, são impuros. Mas a única coisa que lhes une é para destruir a igreja. Os demônios às vezes chegam a ser mais unidos para destruir a igreja do que nós como santos somos para manter a igreja santa e pura. Eles se unem, mesmo naquela maldade toda. É como se fosse uma organização desorganizada. O Geobic, no seu livro, ele vai falar sobre isso, que os demônios, eles são unidos, eles chegam a vezes a ser mais unidos do que a igreja. Só para destruir os santos. Ele diz o seguinte, tem um livro do Geobic que ele vai falar sobre batalha espiritual. Ele diz o seguinte: assim como os inimigos da terra conseguem ser unidos pelo ódio mútuo de um terceiro partido, os demônios de Satanás são unidos por um sentimento mútuo de ódio a Deus e os homens. Como os anjos bons se alegram com a salvação de um homem arrependido, os pecadores no inferno se alegram com a destruição de um pecador, de um homem. O tesouro, ou melhor, levar um santo de Deus para o inferno é como se fosse levar um tesouro. Levar um homem, ou melhor, para o inferno é como se fosse levar um tesouro. Os homens destruídos na terra são os tesouros que os demônios levam para o inferno. De fazer isso, eles fazem absolutamente de tudo. Satanás, ele não mede esforço para destruir os homens. Absolutamente nenhum. Ele não tem poder para destruir a nossa luz. A luz que Cristo colocou em nós. Mas ele tenta ofuscar de algum modo. Ele não tem poder para impedir o nosso trajeto nesse oceano de graça, mas ele levanta tempestades para nos enfraquecer. Não tem poder de tirar nossa alegria, mas ele cria circunstâncias para nos entristecer. Satanás é uma pessoa de fé. Ele não desiste. A Bíblia fala que ele tentou Jesus até o momento que? Oportuno. Satanás, ele é uma pessoa que insiste. Ele, mesmo sabendo que não tem poder para destruir Jesus, o infeliz foi lá.
Então, a primeira brecha, a primeira oportunidade que você der para ele, ele não vai vacilar. Então, Paulo fala, olha, permanecem firmes no local de batalha que Deus vos colocou. Não volte, permanece firme, não se afaste do exército. Deus colocou um exército na sua vida, então fica nesse exército e lute. Pegue na sua arma, não é tempo para brincadeira, luta contra o inimigo. Nós vamos atacar o inferno com a espada, com a palavra, pregando, evangelizando, indo em direção aos perdidos. Nós, como igreja, devemos saquear o inferno com a palavra, com a arma. Então o apóstolo Paulo fala, tomai a espada do Espírito. Peguem ela para vocês e vão para a luta. E esse infeliz, irmãos, ele nos ataca com as coisas que mais gostamos, sério. E é difícil lutar por causa disso. Porque nós nunca vamos conseguir ver uma pessoa com uma boa aparência, uma pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita, como um enviado de Satanás. Porque nós gostamos disso. Nunca vamos ver riqueza, nunca vamos ver demônio nas riquezas. Nunca vamos ver Satanás nessas coisas. Em qual circunstância da tua vida você imaginou que ele podia tentar o nosso primeiro pai Adão com comida? Comida! Ele fala, não, sou um homem tolo para cair com comida, né? Não, mas nessas coisinhas mínimas que ele nos ataca. E nós fracassamos muitos nisso. Não, irmãos. Ele sempre oferece coisas, ele oferece porta do emprego, mas por trás daquela porta é a porta do inferno. Ele sempre oferece portas, abre portas. Um monte de portas, só para fechar a porta do céu para você. Ele oferece um monte de coisas. Só para te afastar do Senhor. Só para te afastar da verdadeira porta, que é Cristo. Então, irmãos, eu gostaria de fazer levar vocês algumas reflexões antes de terminar, para vocês poderem ver como é que esse inimigo age, como podemos nos defender sobre isso. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, olha, nós não podemos evitar que as aves voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que elas façam ninho nos nossos cabelos. Você não pode evitar Satanás de te atacar. Ninguém pode fazer isso. Ele não vai deixar de te atacar. Você pode evitar, você pode se prevenir, você pode usar meios de graça para se proteger. Se você é fraco em uma determinada área, fique longe de situações onde essa tentação é possível de ocorrer. Você é fraco em algum pecado, se afasta de aquilo. Se você é fraco, vamos supor, né? Para alguns, isso pode ser site de internet, amigos, conversas, bares, um monte de coisa. Então, conheça as próprias fraquezas, essa é a primeira análise que nós vamos fazer. Conhecer as próprias fraquezas e fugir delas. Mas se lembra que Satanás, ele conhece também as tuas fraquezas. Então nós devemos conhecer essa fraqueza do nosso coração e fugir dela. Não apenas resistir. Satanás, ele nos fala para resistir, não para fugir. A Bíblia fala para fugir do pecado. A Bíblia fala, foge. Em Provérbios 5, 8, diz assim, diz, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproxima da porta da sua casa. Então, a ordem de Deus é, foge do pecado. Não pergunta se você consegue chegar perto sem pecar. Não se esforce para ficar longe. Se esforce para não chegar próximo. Se fosse para não estar próximo. Se fosse para matar aquilo, a ponto de aquilo não passar os teus olhos. Nem de longe você tem que ver. Cuidado e juízo. Devemos se afastar literalmente. Se você não quer que o diabo te tente com o fruto proibido, é melhor ficar longe do seu pomar. Distante. Nem aos teus olhos ele deve chegar. Amém, irmãos? Então, as artimanhas de Satanás são as seguintes, para mim terminar, tá bom? Ele cria algumas artimanhas. A primeira que ele cria, ele isola suas vítimas antes de destruir. Satanás, às vezes, abre os nossos olhos para ver coisas que não existem. Ouvir pensamentos que não são pensamentos nossos. Ver coisas que não existem. Eu vou dar um exemplo para você. Satanás nos faz ver erro nas pessoas, a ponto de nós sentirmos raiva delas. Ele nos faz ver erro nas coisas. Nos vai ver defeito em tudo, absolutamente de tudo. É aquele defeito que ele nos permite ver nas coisas, nas pessoas. É uma arma que nos faz, é uma arma dele em nós, para nos fazer odiar, nos fazer sentir raiva.
Uma solução para isso é orar, para nós aprendermos a ver todo mundo como imagem de Cristo. Aprendemos a ver todos os membros da igreja como membros do corpo de Cristo. Aprendemos a ver a igreja como o corpo de Cristo. Assim, toda vez que um irmão fazer algum mal para você, toda vez que você vê a igreja fez um mal para você, você vai falar, não, eu devo ignorar isso. Devo olhar para o corpo de Cristo que é perfeito. O corpo de Cristo é perfeito e devo amar o corpo de Cristo. Se você aprender a ver a igreja como o corpo de Cristo e os membros imperfeitos como o corpo de Cristo, não tem como Satanás te tentar a ver mal, a pensar mal de alguém, porque você estará pensando e vendo mal sobre o próprio corpo de quem? Amém, irmãos? A defesa para essa artimanha dele é essa. Quando ele colocou esses dados no nosso coração para nos isolar, nos afastar de tudo, inclusive da igreja. A segunda artimanha que ele usa, ele nos leva a ter desânimos espirituais. Às vezes, quando você não consegue cumprir com frequência o teu dia de oração, a tua leitura bíblica, ele nos ataca. Ele fala assim, olha, por que você vai orar agora? Se você ficou o dia inteiro sem orar, não adianta orar. Às vezes, ele nos ataca, nós temos 5 minutos para orar. Ele fala, não adianta orar pouco. Não adianta orar pouco, espera de noite, quando você estiver sozinho para você orar. Então, é como se você estivesse com fome, né? Entre comer pouco e não comer, você prefere o quê? Comer pouco. Mas ele vem nos fala entre orar pouco e não orar, é melhor o quê? Não orar. Ele sempre faz isso. Então, ele planta a ideia do nosso coração. Ele fala, é melhor negligenciar de todo o coração os deveres espirituais, a leitura, a oração, do que não fazer de toda a força. Às vezes, ele fala, por que você vai orar? Por que você pecou? Se você pecou contra Deus, o que você vai confessar hoje? Se você pecou ontem, o que você vai confessar hoje? Sempre nos ataca com essas formas, com essas artimanhas. Paulo fala que são ciladas dele no nosso pensamento. Eu já dei esse exemplo nos irmãos, eu vou falar, um novo pecado sempre precisa de um novo arrependimento. Não permita que Satanás coloque esse pensamento dele na sua mente. Ele fala que não adianta confessar se você vai pecar amanhã. Não adianta confessar se você vai pecar amanhã. Se você vai sentir fome hoje, come amanhã. Se você pecar contra Deus hoje, confessa o seu pecado também. Mas não permita isso. Não permita que ele te acuse. Não permita que ele te faça pensar que é melhor se afundar no pecado do que ter alguns pecados que você ainda luta, mas não conseguiu vencer. Ele sempre nos faz pensar isso. Sempre. Quem nunca foi atacado por esses pensamentos? Eu sou viciado, eu tenho vício disso e daquilo, não vou conseguir vencer. Para que entregar meu coração para Jesus hoje, se amanhã eu vou pecar de novo? Isso é um ataque de Satanás. A Bíblia diz o seguinte, se confessarmos vossos pecados a mim, eu sou justo e fiel a vos perdoar. Então, sempre que nós cometemos um pecado, nós devemos confessar ao Senhor. Porque senão Satanás vai usar aquilo para nos acusar diante de Deus. Não apenas diante de Deus, mas acusar nossa própria consciência. Não adianta você fazer isso, não adianta você pecar, não adianta. Então, meus irmãos, pensem em Cristo. Eu vou terminar aqui dizendo o seguinte para vocês. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor por nada. Nunca Satanás está mais próximo de nós do que naqueles momentos em que nós se afastamos da oração e da leitura da palavra. Quanto mais distante nós estivermos da leitura da palavra, da oração, mais próximo ele está de nos tentar. Mais próximo ele está de nos fazer cair. Porque se nós não lutarmos de joelhos, não permaneceremos em pé nessa luta. O soldado que permanece em pé é aquele que luta de joelho. A luta é diária e constante. Alguns soldados às vezes são atingidos, mas não vamos desistir. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. A igreja é um exército. E todo soldado em combate não deve ter medo de ser atingido. Devemos estar preparados para isso. Você viu que o irmão foi atingido, você deve chegar lá e socorrer o irmão. Orar com ele, lutar com ele. Olha, irmão, fui atingido com esse pecado aqui. Olha, irmão, eu falhei nisso aqui. A nossa missão é fazer o quê? É chegar lá e falar, olha, você vai parte do meu exército. Vamos lutar juntos em oração. Às vezes alguns irmãos são atingidos, né? Quem nunca foi? Só irmão, quem nunca foi? Mas o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor vai fazer o quê? Vai o levantar, vai o levantar. Então, irmãos, nós não podemos pensar que Satanás é alguém que faz frente a Deus. Satanás, ele tem poder, mas não tem um poder livre.
Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Somente isso. Martinho Lutero dizia o seguinte, que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. A Bíblia declara em Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, diz que ele será destruído pelo quê? Pelo sopro da sua boca. Deus vai destruir Satanás assim, olha. Você consegue entender isso, irmão? Só assim. Deus o destruirá. Debaixo dos nossos pés. Deus nos deu poder e autoridade. Você não precisa temer nada. Jesus disse, vos deu poder e autoridade. Ele tem poder, mas nós temos algo que ele não tem. Nós temos autoridade. O que assusta não é o poder das trevas, é a ausência do poder de Deus na vida de uma pessoa. Você não deve sentir medo do poder do diabo, deve sentir medo de ficar sem o poder de Deus. Isso sim é assustador. A missão da igreja é buscar o poder de Deus, buscar essa autoridade e passar por cima da cabeça do capeta, irmãos. Quem está dando pão com você, ô seu mané do caralho? Então, irmãos, nós devemos lutar sempre, absolutamente sempre. Maior é o que tem em nós do que está no mundo. Em Lucas, no capítulo 10, no verso 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. O Senhor nos deu poder para pisar sobre tudo. Sobre tudo, sobre toda a força do inimigo, é toda. Não há nenhuma cilada, nada. Que essa arma que Cristo deu para nós não consegue vencer. Amém, meus irmãos? Amém? Eu convido vocês a buscarem esse poder, a pensarem sobre essa arma, a se revestirem dela e a confiarem nesse poder, tendo fé que mais. Amém, irmãos? Amém? Eu convido vocês a fecharem os olhos e a pensarem sobre isso. Se existe alguém aqui que ainda não faz parte do exército de Deus, eu convido você a orar, pedir para que o Senhor te revista dessa armadura. Peça essa armadura a Deus. Se calhar você é afligido por Satanás nos pensamentos, em algumas circunstâncias da sua vida, peça o poder de Deus na sua vida. O Senhor dará esse poder para você. Peça essa autoridade. Peça para o Senhor revestir você com a armadura dele. Convido você a pensar sobre isso, a se revestir da armadura de Deus, da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé. Olha ao Senhor, peça para Ele te revestir e ordena para que toda a força inimiga que foi levantada contra ti venha cair por terra. Olha ao